começa da seguinte maneira. O homem do Paleolítico fazia instrumentos de osso, madeira e pedra, que correspondiam a imagens mentais, preservavam as suas criações e ensinavam outros como utilizá-las. As gerações sucessivas aperfeiçoaram o que aprenderam de seus ancestrais. Com esses instrumentos simples, mas úteis, os seres humanos do Paleolítico arrancavam raízes, descascavam troncos de árvore, preparavam armadilhas, matavam e esfolavam animais, faziam roupas e teciam redes de pesca. Também descobriram como controlar o fogo. A questão fala da seguinte maneira. No período descrito, as práticas dos grupos sociais enfatizam, alternativa A criação de instrumentos de osso, madeira, pedra e metal, que facilitavam a vida do homem, em especial em momentos de conflito, o que efetivamente não corresponde ao período descrito. E como a questão fala do homem do Paleolítico, a questão B fala da seguinte maneira, alternativa B. O uso da linguagem como elemento de partilha de conhecimento, o que já deflagra erro, pois nessa época ainda não havia uma linguagem efetiva. A alternativa C fala no desenvolvimento da arte de produção, criando agriculturas e domesticando animais a partir de novos inventos, o que efetivamente é de período posterior. A alternativa D fala na construção de grandes criatórios para a pesca e de habitações familiares em formas de aldeia como Solíder, o que efetivamente também não é a alternativa correta, já que da forma como está escrito que se dá, enfatiza períodos posteriores. A alternativa correta, obviamente, deve ser a E, que fala do uso do fogo, que deu ao homem a possibilidade de se aquecer, cozinhar alimentos e afugentar animais. A questão começa da seguinte maneira. Há uma charge, na qual é apresentado Colombo e Pedro Álvares Cabral discutindo, e Cabral diz da seguinte maneira. Quer dizer, Colombo, que você acha que esteve na Ásia? E emite algumas risadas. E Colombo diz, e daí, Cabral, você não achou que tinha descoberto uma ilha? A questão tratada acima, entre os dois navegadores, ficou a cargo de alguns tratados entre Portugal e Espanha, sendo afirmativo que, ou seja, a questão vai tratar sobre os tratados entre Portugal e Espanha. A alternativa A fala o seguinte, o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, dava posse aos portugueses da região do Brasil e América do Sul, ficando a Espanha com o centro e o norte das Américas. O que não é verdade, já que o Tratado de Tordesilhas dividia a nova região, a América, entre Portugal e Espanha, mas no caso já não havia ainda a divisão de Brasil e América do Sul. A alternativa C fala sobre o Tratado da Bula Intercoetera, assinado em 1480, que concedia a Portugal a posse das terras a oeste de uma linha imaginária no sentido vertical, traçada a 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. O Tratado da Bula Intercoetera foi assinado posteriormente, não em 1480, o que torna a alternativa C incorreta. A alternativa D fala do Tratado de Tordesilhas novamente, e fala que ele foi assinado em 1494 e dividia as terras do Novo Mundo em igualdade de condições entre Portugal e Espanha. Isso já configura o erro da questão, ficando Portugal com todas as terras do Brasil e América Central e a Espanha com as terras da América do Norte e do Sul. A alternativa E fala no Tratado de Badajoz, de 1500, que garantiu a expansão da dominação portuguesa para todas as áreas ocupadas pelos colonos após a divisão das capitanias hereditárias. Em 1500 ainda nem existia capitanias hereditárias. No entanto, podemos afirmar que a alternativa correta é a B, já que ela fala o seguinte, o Tratado de Toledo, assinado em 1480, passava uma linha no sentido horizontal sobre as Ilhas Canárias, impossibilitando a Espanha de continuar a navegar e fazer conquistas ao sul desta linha. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. A questão traz dois textos, o primeiro fala sobre as mulheres medievais e o segundo um pouco mais contemporâneo, sobre as mulheres de nossa época. A questão fala o seguinte, ao analisar os textos, podemos identificar, alternativa A, que as mulheres expostas no primeiro texto não tinham cuidado com a aparência como exposto no segundo texto, o que efetivamente não ocorre, já que as duas mulheres, digamos, as medievais e a contemporânea, elas tinham sim um cuidado, não da mesma forma, mas tinham cuidado com a aparência. A alternativa C fala que o uso de instrumentos de embelezamento ficaram mais rudes com o passar do tempo, o que é exatamente o contrário, os instrumentos de embelezamento têm se aprimorado cada vez mais. Na alternativa D, fala que, mesmo com o tempo, as mulheres, por padrões de vaidade, passam mais tempo se embelezando que cuidando da saúde, o que efetivamente não é verdade. A alternativa E fala que as mulheres mais ricas passam mais tempo cuidando da beleza que as mulheres das classes sociais mais baixas, o que, de acordo com o texto, mostra justamente o contrário, já que mesmo as mulheres do período medieval, as mais pobres, também mantinham um cuidado com a sua beleza.
Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, que fala o seguinte: mesmo com o passar dos tempos, as mulheres têm uma atenção toda especial à aparência, dedicando relativo tempo a este propósito estético. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. A questão começa da seguinte maneira: no século XVIII, ocorreu o desenvolvimento das máquinas a vapor, que ocasionou uma explosão produtiva, perpetrando profundas mudanças nas relações trabalhistas e nos movimentos sociais da era moderna. Obviamente, temos aqui uma questão que fala sobre a Revolução Industrial. A partir de uma investigação nas estruturas básicas da Revolução Industrial e suas reações socioespaciais, verificamos, alternativa A, o desenvolvimento de um processo ordenado e cooperativo nas relações trabalhistas, culminando na ampliação da mecanização e empregabilidade, garantindo aos operários boas condições de trabalho, o que efetivamente se configura como um erro, já que à época da Revolução Industrial, os operários tinham péssimas condições de trabalho. A alternativa B fala do desencadeamento de uma ampliação do desemprego conjuntural, estimulando a formação de grupos anarco-sindicalistas apoiados pelos governos que passaram a intervir legislativamente nesse procedimento, o que é totalmente incorreto, já que não havia um apoio do governo para esses grupos, não haviam grupos anarco-sindicalistas. A alternativa C fala numa grande transferência da população do meio urbano para o rural. A partir daí você já percebe que a alternativa está errada, já que era justamente o contrário. Houve uma transferência sim, mas do meio rural para o meio urbano. A alternativa D fala no crescimento planejado no setor urbano, que conseguiu absorver os excedentes da população economicamente ativa do setor primário, reduzindo os problemas econômicos e as tensões sociais no período, o que efetivamente é justamente o contrário. Não houve um crescimento planejado no setor urbano, foi um crescimento totalmente desordenado, né? Reduzindo os problemas econômicos e as tensões sociais do período. Efetivamente foi o contrário, houve muita tensão nesse período, esse processo de transferência do campo para a cidade foi muito desordenado. Logicamente, a alternativa correta é a alternativa E, que fala que houve um processo de transferência de pessoas e serviços do campo para as cidades de forma desordenada, desencadeando movimentos operariados contrários aos avanços tecnológicos, como o chamado ludismo. Então, obviamente, se você analisar as 4 alternativas, você vai ver que a E contrapõe todas elas. Portanto, a alternativa correta, a alternativa E. Olá, nobre vestibulando, tudo bem? Vamos para essa questão que fala sobre uma das tendências da nova ordem mundial. Vejam só, no século XXI, ficou claro o poder transformador da rede mundial de computadores, pondo em risco a ampla gama de empregos. Olha interessante, emprego, circula aí, por favor. Robôs de tamanhos e formas diferentes disseminam tecnologias capazes de fechar postos de trabalho. No setor bancário, o caixa eletrônico, o internet banking e os aplicativos regularizam o contingente de pessoas. No setor agrícola, o avanço tecnológico introduz novos instrumentos e máquinas que aumentam a produtividade, gerando uma gigantesca migração de trabalho para outros setores. Olha que interessante, um texto falando sobre uma das tendências da terceira revolução industrial, também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, que a partir deste momento, com o aprofundamento das relações tecnológicas sendo aplicada em todos os setores praticamente, inclusive na produção econômica, na produção industrial, essa automatização, seja ela da produção agrícola, seja ela da produção industrial, ou também ocorrendo no setor terciário da economia, com a prestação de serviços e o comércio, essa tecnologia gera, por um lado, excelentes pontos positivos, como o aumento da geração de riqueza, o dinamismo econômico, que é a sua grande sustentação da sua existência, mas, por outro lado, segue aí uma série de problemas, dentre eles a questão do desemprego. Olha só, pessoal, que interessante, quando falamos em desemprego, geralmente nós vamos ter 2 tipos de desemprego. Vamos ter o desemprego estrutural e o conjuntural. Olha que interessante. O desemprego conjuntural vai ser aquele desemprego momentâneo, passageiro, que geralmente ele ocorre ou por uma questão sazonal, por uma questão cíclica ao longo do ano, ou por uma crise que já vai levar aí meses ou até anos. Porém, a crise vai embora,
a economia retoma o seu caminhar normal e então as vagas de trabalho vão voltar. Diferente ocorre com o desemprego estrutural, que é o desemprego provocado pela tecnologia, onde a máquina substitui gradativamente o homem, o que nós vamos ter aí, o que a questão está pedindo, olha só. O desemprego provocado pelo avanço tecnológico é entendido como desemprego, item B, estrutural. Vamos agora falar sobre tecnologia na produção. Olha que interessante o texto dessa questão, olha só. A agricultura moderna vem se alastrando de forma acelerada para áreas de cerrado nas últimas 3 décadas, reestruturando o espaço agrário dessa região, pois são inúmeras as mutações em suas múltiplas dimensões sociais, culturais, econômicas e ambientais, geradas pela inserção do meio técnico, científico e informacional nas relações de produção. A consolidação do meio técnico, científico e informacional no processo produtivo não ocorre de modo regular, é fragmentário e contraditório. Inclusive, são muitos os lugares em que esses processos não chegaram ou chegam apenas em parte e também não chegam para todos os produtores. Professor, resumindo o que esse texto nos traz, simplesmente o avanço das tecnologias no espaço agrário brasileiro. Um espaço agrário que ao longo da história sempre esteve atrelado à plantation, à monocultura tipo exportação, que vai estar vinculada em alguns momentos, tanto quanto a questão da mão de obra escrava, como também o abastecimento das nossas metrópoles ao longo da história. Porém, a partir da segunda metade do século XX, após um processo muito intenso de industrialização, que gerou uma urbanização, isso fez com que o espaço agrário agora passasse a atender às indústrias nacionais e internacionais, ou seja, as indústrias localizadas no Brasil com a necessidade de matéria-prima e também essa agricultura passa a atender à necessidade de um amplo mercado consumidor que até então não existia no Brasil. Então, por conta deste aumento da necessidade, tecnologias foram atribuídas para que houvesse essa produtividade, o que automaticamente, sobre o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção, podemos inferir que, olha o item C, pessoal, no Centro-Oeste, a partir da década de 60, a chegada de uma tecnologia voltada para a produtividade agrária exportadora transformou a região, até então pouco integrada ao centro econômico e social do país, em um espaço de grande valorização, sobretudo devido à soja. Um abraço, até a próxima.